receita gostosa, já com cara de final de semana, afinal, quinta-feira é uma pré-sexta, não é, Balda? Aproveitar esse friozinho, né? Ai, que delícia. Que chama, é aconchego. E você fez o cupim onde? A gente vai fazer assado. Assado. E pra gente chegar no cupim, no ponto do cupim, tem várias dicas que vocês vão saber daqui a pouquinho. Que ficam muito gostosas nesse sanduba, Sim, né? Sim. Ou também em outros preparos, quem Sim, quiser comer porque só o cupim. O cupim, além da gordura, ele tem colágeno. E daí a gente fala disso daqui a pouquinho, para ele não quebrar, para ele manter a textura, manter a estrutura. Teremos uma aula, então, de cupim hoje. Provavelmente. Muito bem, muito bem. Vou dar uma dica e daqui a pouquinho tem todos os ingredientes para você. O QR Code já está na tela. Nesse QR Code você vai para o Instagram, tá? Do Mulheres. E aí você consegue todos os ingredientes e eles vão passar também aqui pra você. E eu vi que tem alguns molhos que você colocou pra acompanhar esse sanduíche e uma cebolinha. Essa cebola você vai ensinar também? A gente vai fazer aqui, ao vivo. É isso. Por onde começamos, Balda? Que eu acho que churrasco, eu já falei, mas a churrasqueira pra mim, ela funciona mais ou menos a grelha embaixo como se fosse um fogão e a parte de cima como se fosse um forno. A ideia é igual. Se você tiver com essa ideia, com esse formato, então você consegue cozinhar na churrasqueira. Era o que a gente fazia no Cozinha Amiga, né? E o cupim, né, na churrasqueira, a gente faz muitas vezes no alumínio, que é também para manter o calor como um forno, ou não tem nada a ver? Sim, na verdade a gente quer manter todo aquele calor ali dentro e manter aquele vapor, né, aquele suco que ela tem. A partir do momento que a gente põe esse papel alumínio, a ação da brasa, do carvão, já não tem mais efeito. Nesse momento você poderia até levar no forno, que você consegue controlar muito mais a temperatura. Você Então consegue vai um ficar resultado bom final de verdade, hein? bem melhor. No seu forno. É isso. Vamos lá. Sandrinha, fiel escudeira do Baldassare, seja bem-vinda. Nossa bênção, Sandrinha. Ai, vocês tinham que ver, gente, a Sandrinha Como vai? fazendo esse laço aqui. Vira um pouquinho, Balda, por favor. Olha, a Sandrinha que fez o laço do avental do Balda. Ô, Sandrinha, você cuida muito eu bem tinha da amarrado, ela falou, não, deixa eu vir aqui, deixa eu te arrumar. Eu tava na fofoca vendo a Sandrinha arrumando as orelhinhas do laço. Eu deixei ela louca hoje. Não, um pouco. Um pouco, Sandrinha. Mas tá gostosa a receita, não tá? Eu acho que tá. Pronto. Acho que tá. Então vai. Por onde começamos, Balda? Pela rainha, pelo cupim. O cupim é uma carne do dianteiro, né? Por que eu falo isso? Porque o gado ele é separado entre dianteiro e traseiro. As carnes do dianteiro são carnes muito mais fibrosas, porque a tração do gado é dianteira. Então ela tem um músculo muito mais duro, mais forte. Mas porém, pelo fato de ela ser uma carne do dianteiro, ela acaba tendo um fluxo de sangue maior, então o sabor dela acaba sendo muito melhor. Não à toa que na churrascaria eles oferecem paleta, que a paleta, para quem não sabe, é a perna da frente e não o pernil. Ah, a paleta é sempre da frente. É, a paleta então. da frente e Não o pernil dessa de trás. definição. Você sabia? Não? Comente Coloca no lá no @Gazeta comentário. Mulheres. E É aqui isso. você vai usar o cupim mais limpo? Parece que você tirou um pouco da gordura ou não? Não, eu comprei desse jeito. Desse jeitinho mesmo? Desse jeito que tá. Tem cupins grandes e tem cupins menores. Mas todo mundo... Como assim, Marcos? Não tem humano, não tem... Desculpa, mas tem anão e tem gigantes. O cupim, se a gente tivesse cupim, a picanha seria maior do gigante e do anão seria menor. Do gado é igual, tem gado maior e gado menor, depende do abate, depende se é novilho, se é gado. Então depende muito da idade. E agora tem até abate de gado velho. Então vamos lá. O que eu vou passar? Cupim já é bom por natureza. Teoricamente a gente só põe sal. Mas se eu colocar sal do jeito que tá vendo que ele tá sequinho? Não gruda, né? A Sandrinha, ó. Tô fazendo isso só para vocês verem. Ele cai. O cupim cai. Qual que é a ideia? Sempre passar um líquido, eu passo uma gordura. A gente já passou aqui algumas vezes azeite. Eu tô usando banha. Eu usei banha na última receita aqui, sobrou um pedacinho. Então eu tô passando aqui banha. Você usa só como cola, então, para esse tempero? Para besuntar e daí o sal adere, né? Para aderir o sal. Então a gente usa banha, tô usando banha, então eu tô misturando aqui a gordura do porco. Nesse momento, eu só vou colocar sal. Ó como o sal já não cai. Sim. Então aqui, nesse momento, a gente põe sal. Coloca sal em toda a superfície, inclusive embaixo.
Aí a gente, não vou fazer isso pra gente não ficar virando aqui, tá? Mas a ideia é passar sal e besuntar a carne toda e a gente levar para uma assadeira. Só com Red sal, só Silver. sal grosso. Então tá aqui, eu ponho papel alumínio. Nesse momento só sal grosso. A gente vai temperar, a gente vai fazer um rub. O que é o rub? A gente já falou algumas vezes, mas o rub é um tempero seco. Pode ser Por que isso? Porque existe marinadas, né? Só tirar aqui só para poder trazer para mim aqui. Existe marinada, né, que é aquele quando a gente bate aqui no liquidificador, e tem muito, no mercado até tem. Rub é aqueles potezinhos que vem ali nos temperos. Né, uma de mistura. tempero. Nada Você mais faz é a sua. Nada mais é do que e em casa você pode fazer a sua também. Aliás, depois que você fizer, você pode começar a pôr teu rótulo e pôr para vender, né? E uma outra vantagem, o rub geralmente dura. Então você pode pôr num vidrinho e guardar para outras ocasiões, para outros temperos. Nesse momento, eu só vou colocar o cupim. O cupim, ele tem muita gordura, então e tem muito líquido. Então o que eu quero? Eu vou fazer uns furos, uns pequenos furos. Quem quiser usar um palitinho de churrasco, ajuda, melhor que a faca até. Mas qual que é a ideia? Não é fazer muitos. A ideia é que saia vapor, eu perca líquido, mas não muito. Ele não vai ficar cheio de líquido, ele vai ficar com um pouco de líquido só. E eu vou deixar no forno por quanto tempo? Em que temperatura? 160, 180 graus, mais ou menos umas 3, 4 horas, ou dependendo do tamanho do cupim, um pouco mais. Como eu sei que tá pronto? Porque de 3 a 4 horas tem um tempo grande, Sim. né? Quando a gente trouxer um pronto, a gente faz um teste. Mas a ideia é colocar um palito e ele penetrar fácil. O que é fácil? Eu colocar o dedo e não empurrar. É só com a ajuda da ponta do dedo ele vai penetrando. Você sabe que ele está macio. O que acontece? O cupim, Sandrinha, agora é o forno. O cupim, ele tem... Aquela tábua a gente tem ainda? O cupim, ele tem, além da gordura, ele tem colágeno entre as fibras. Depois que a gente cortar, vai ser bem visível. O cupim, a fibra do cupim são alongadas e entre as fibras tem essa gordura e tem o colágeno. A gordura derrete, mas se eu romper esse colágeno, a carne compra. Tem como eu acelerar esse tempo de forno? Diminuir ou não? Sandrinha, cadê aquele outro o cupim pronto? O cupim que esse de baixo, do papel alumínio. Enquanto a Sandrinha está trazendo, a gente vai fazer um rub, que é esse tempero seco que eu te falei. Vou te dar espaço então. Então aqui, a gente já fez com diversos temperos, mas com esse aqui a gente não usou ainda. É cogumelo? É cogumelo, fungo seco. É fungo. Eu tinha fungo em casa, Olha. Eu falei, vamos usar, por que não? Ficou sensacional. Quando tirar do forno, você vai sentir o cheiro. Então eu tô colocando fungo seco. Dá uma olhadinha, tem as receitas que tá passando ali. Aqui tá passando no QR Code também, você tem acesso a elas no nosso Instagram. Inclusive a proporção. Usa essa proporção que foi o que a gente usou, fez o teste. Sal grosso. Ok. Pimenta do reino. Marcos, eu não quero fungo, não quero sal, eu não quero... Vou pôr um pouquinho de cominho. Coloca só sal grosso e pimenta do reino, a mesma proporção. Meio a meio. Guarda num vidrinho também. Você pode usar no teu churrasco e tudo. E cominho. Como eu estou usando cogumelo, eu não vou pôr muito cominho para não matar o cogumelo. Só um pouquinho de semente de cominho. E vamos bater então esses secos. E deixa batendo. A gente vai começar a bater aqui. Mas aqui esse processo para ter o cogumelo vai demorar um pouquinho. Então, só na... Assim tá bom demais. Faz tem samba como lê, samba diferente, Um pouquinho, em casa bata mais. Em casa bate. Esse é o resultado, Balda? Vamos, só para o pessoal ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês verem como é que... A gente bateu aqui, o quê? Acho que 10 segundos no... Quase nada. Para vocês verem que não bateu muito, tá vendo? Em casa bate bastante pra gente chegar nesse ponto aqui, ó. Que é realmente um tempero seco. É um tempero seco, ó. Daí a gente vai agora. Então, é a dança, é pra lá, pra cá. Pode deixar aqui que eu guardo. Ó,
Ó o cupim. Ah, e nosso cupim já Ó, está aqui- então assado. Aqui, esse aqui tá cortado porque a gente utilizou um pedaço até pra gente montar os lanches. Aqui eu consigo ver bem a fibra aqui que eu tava comentando, ó. Se você consegue ver, tá vendo? E o ponto que você mostrou pra gente, que Cadê sai um fácil? garfo? Aqui um garfo. É, o ideal seria até... O ideal depois seria até um palito pra... Tem um palito? Um palito, acho que agora Senão não. a gente e traz, daí no outro a gente Daqui a faz. pouquinho a qualquer- gente mostra, então. Então, ó, nisso aqui, eu posso temperar aqui, Sandrinha? Aqui. Eu pego pra vocês. O ponto é que Obrigada, Sandrinha. não tá tão quente, tá? Qual que é a ideia agora? É jogar esse pó que a gente fez, ó. Jogar por cima. Essa é a nossa camada de sabor, então. Esse é o É a tempero nossa- do cupim. É o tempero do cupim. Ele já tá salgado, o cupim é bom por natureza, só a própria gordura já daria o sabor. Mas fica, ó Nossa, é muito perfumado. ó o Vocês não perfume têm do ideia. fungo, sabe? Muito perfumado. E a ideia aqui é a gente ir jogando em toda a superfície, de todos os lados. Pra Aqui, ó. mostrar, então, esse ponto. Ó. Tá vendo? Tô vendo. Aqui, ó. Deixa eu inclinar pro pessoal de casa ver também. Peraí, Que ele entra com facilidade. Então, esse é o ponto certo. tá vendo? Sem esforço. Ô, Balda, você falou que são de 3 a 4 horas no forno. Eu consigo acelerar esse Sim, tempo de forno sim. de alguma forma? Se a gente cortar em cubos menores. Tudo que a gente quer na cozinha é chegar numa temperatura interna de todos os alimentos. Todo alimento tem uma temperatura interna ideal, perfeita. A gente quer chegar naquela temperatura. Se eu tiver um diâmetro grande, eu vou demorar para chegar nesse... Se eu tiver um diâmetro menor, para chegar mais rápido. Posso cortar, Acho que então, caiu o caso meu eu queira. ponto aqui. Caiu dentro do seu avental o ponto. Tchau, teacher. Tchau, diretora. Ele perdeu você. E é bastante que você Ó. coloca, né? É, eu Desse quero cobrir, tempero. eu quero cobrir toda a superfície, ó. Tá vendo desse lado? Não foi? Eu venho e coloco. Porque ele vai dar, vocês vão ver quando tirar do forno, eles vão dar... Quero limpar e quero ver se eu não piso na nossa diretora, que senão Não, tá dentro do seu avental. Tá. Se você sacudir o avental, ela vai cair. caiu. Caiu a diretora? Pronto. Obrigada. Teacher, tentei. Ó, então a gente fez isso, agora a gente vai levar pro forno. Marcos, eu não quero colocar o hub. Você poderia fazer o cupim só daquele jeito, sal e pimenta, tira o papel alumínio, porque agora ele saiu, vocês viram que ele claro. Eu quero dar uma tostada, Sem o papel alumínio, eu volto pro forno por quanto tempo? meia hora, mais ou menos. A uns 180, 160, nessa temperatura mesmo. A gente vai começar? Tá, pode ser. Daí depois, daqui a pouquinho, a Daqui gente a pega o pouquinho que a gente tá no mostra forno. como ele ficou. Tá. Daí a gente vai montar o sanduíche com alguns ingredientes, com alguns outros acompanhamentos, né? Então a gente tem aí uma maionese de mostarda e também tem um vinagrete de pimenta biquinho. Daqui a pouco a gente fala como foi feito. E a gente também tem uma cebola crisp para para brincar com texturas. E essa cebola é perfeita pra qualquer tipo de sanduíche, né? Pra É. hambúrguer também, ela é muito gostosa. A ideia, sempre que a gente faz, eu posso, por exemplo, aqui eu tô colocando só na farinha. Eu posso temperar essa farinha com sal, pimenta, até um curry. Se quiser, mistura aqui, porque a gente vai agregar sabor na cebola. Você cortou no mandolim essa cebola? Foi na faca. Na faca, Baldo. Olha como tá fininha, A Sandrinha gente. gosta quando eu corto na faca, né, Sandrinha? Olha pra isso. Tem que ser bem Mas fininha. no mandoline ajuda. Inclusive eu uso o mandoline bastante nos eventos, não só pela velocidade, mas para manter padrão, né? Então a gente... Só um garfinho. Pode. O óleo, a Sandrinha tá me perguntando se o óleo ali tá bom, né? O óleo ele não pode estar muito quente, porque a cebola, acho que todo mundo sabe, tem muita água dentro Sim. da cebola. E para ele ficar crocante, eu preciso antes desidratar essa cebola para depois ela começar a fritar. Senão o que vai acontecer? Ela vai queimar, se estiver muito quente, eu vou queimar fora e dentro ainda vai ficar mole por causa da água. Então o óleo não pode estar muito quente. Então aqui a gente fez isso. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar com a mão mesmo, eu lavo a mão. E aqui eu só vou colocar. Esse é o segredo dessa cebola, né? Que é passar pela peneira. Eu vou passar, é pra gente tirar o excesso da farinha. Lembrando, em casa, se você quiser temperar,
Exatamente, alecrim picadinho, gostoso, hein? orégano, tomilho. Aqui eu só dou uma batida para tirar o excesso. E daí aqui, ó, a gente temperou também o quê? O óleo. Ah, você colocou Então o eu quê coloquei no um óleo? ramo de alecrim e um dente de alho. A gente deu sabor para esse esse óleo. Agora esse óleo temperado vai entrar esse sabor aqui. E a Tem gente limite coloca. de cebola pra colocar por vez nessa fritura, Balda? Tem, ó, Sandrinha, ficou até meio assim, ó. Porque espuma bastante. É, e tá bem quente. Quando a gente coloca a cebola, tem que estar quente, mas não tão para não queimar, né, como eu falei. Mas também não pode estar muito frio, porque quando eu colocar a cebola vai esfriar um pouco o óleo. Tá ótimo, né? A senhora pode mexer pra gente, enquanto eu só lavo a mão? Essa é a quantidade limite, então, porque não foi tanto que você colocou. Não. Ah, mas agora tá vendo que espumou? Ela Sim. levantou uma espuma, né? Eu poderia colocar um pouquinho mais agora. Mas quer sempre coloca aos poucos. E é um processo rápido, não é? Ela frita rápido? Não muito, Não muito? em função desse líquido. O que vai dizer isso? É a espessura que eu cortar a cebola. Quanto mais fininho, Tá bonito. mais rápido ela seca, né? Então mais rápido a gente vai conseguir fritar. Licença, Sandrinha, posso pegar esse papel aqui, ó? Só para eu secar minha mão. Balda, uma pergunta pra você da Si. Ela te pergunta se ela pode cozinhar o cupim na panela de pressão antes de levar ao forno, pra reduzir esse tempo de forno. Pode. Quando a gente está fazendo ali no forno, se vocês perceberem, a gente está fechando em volta, é como se estivesse cozinhando. É que ali eu vou cozinhar numa temperatura tão um pouco menor do que na panela de pressão, mas se você quiser acelerar o processo, panela de pressão é uma ótima opção. Aí depois passaria o hub que E uma- você ensinou e Sim. volta pro forno. Ótima ideia. E na panela de pressão, esse pedaço de peça aqui, se fosse inteira, eu acho que 1h30, mais ou menos, depois que pegar a pressão. Tá. Tem que tomar cuidado só para não queimar o fundo, porque o líquido vai secando, né? Tem que abrir de vez em quando. E repor o líquido. Sim. Aliás, vocês perceberam que tinha um líquido quando a gente, antes de pôr o hub, tinha um líquido na assadeira. Aquele líquido não joga fora, não. Eu uso, por exemplo, num carreteiro, quando o nosso buffet de churrasco, quando a gente está fazendo um refogado antes de pôr o arroz, eu coloco aquele Que é a gordura da carne, um né? sabor, Cheia de sabor. aquilo tem muito sabor. Sandrinha, a gente tem aquele pote, o verde ali? Ó, isso aqui é a gordura, só para vocês verem como fica. Isso aqui é a gordura do cupim. Opa! Eu ia fazer isso que a Sandrinha fez. Isso aqui é a gordura do cupim que tá em cima, ó, embaixo ficou o líquido. A Sandrinha quebrou, tá vendo, ó? É só a gordura do Isso cupim. aqui é a gordura, embaixo é o caldo, é a água. Entendi. E em cima é a gordura. Eu uso tudo, tá? Você guarda então pro A carreteiro. gordura eu posso usar, por exemplo, para fritar, para fazer o refogado, e depois o caldo, como se fosse um caldo de carne. Nossa, muito sabor. Então, eu tô- A Márcia Balda ficou com dúvida sobre o cogumelo. Você assou? Não, né? Não, Porque é aqueles fungos, é o fungo seco. chileno. É o fungo chileno que tem, que é o mais barato que tem. Aliás, eu compro se vocês não conhecem, a Rua Santa Rosa, porque ali a zona cerealista, quem mora em São Paulo, é tudo muito, mas muito mais barato. Você compra de saco, assim. Ele Agora já não- vem desse jeitinho que o Desse Balda jeito, mostrou. só. Mas tem shiitake, dá pra brincar. A gente traz aqui as ideias, né, pra vocês brincarem em casa. Ó aqui a cebola. Nossa, que belezinha. Deixa eu... Consigo pegar? Só pra Pamela. Ó, Sequinho de tudo, hein? ele tá, ó, e bem crocante. Aí o alecrim volta pra fritura, caso eu coloque mais cebola. Pode, ou se você quiser até colocar um alecrim novo, porque vai soltando cada vez mais sabor. A gente tem o pão, Sandrinha. Que pão que você vai usar? A gente está usando aqui um ciabatta. Eu trouxe aqui um ciabatta, mas quem quiser, por exemplo, pegar uma baguete, pegar aqueles pão com parmesão em cima. Uma vez a gente fez um pão, parecia de ciabatta com pão de queijo. Lembra? Nossa, que A delícia. gente fez um pão de queijo no formato E do tá ciabatta. bonito esse pão. Olha o tamanho dele, gente. Vamos fazer esse sanduichão e depois a gente corta, né? Vamos. Quem quiser em casa, por exemplo, pode também levar para chapa, passa uma manteiga. Eu nunca passo para fazer tipo pãozinho na chapa, quando a gente faz hambúrguer eu faço isso. Só que eu não passo manteiga no pão, eu passo na chapa. Qual que é a diferença? É mais fácil eu passar na chapa do que eu ficar passando É, aqui no... é verdade, é mais prático. É, já derrete ali e passa Aham. e você só usa o necessário.
Aqui a gente fez uma maionese com mostarda. A proporção, 2 colheres de maionese para 1 de mostarda. Mostarda eu acho sensacional, que também tem uma acidez e vai ajudar. Pode caprichar. A gente faz uma base. Mostarda e maionese. É simples. Simples assim. Quem quiser fazer a maionese também. Daí passa uma camada boa, porque isso vai ajudar a dar cremosidade no nosso lanche. Eu sempre passo na base, quando eu faço um. E você viu que eu passei com a colher? Sim. As costas da colher ajudam a passar melhor que a faca nessas horas. Balda, a Sandrinha vai tirar a carne do forno. Ah, Que é? ajuda, Sandrinha? Pesado, né? Olha o tamanho dessa Deixa peça. eu pegar, Sandrinha, deixa eu pegar. Sandrinha pegou. Vou. A gente faz assim, ó. Olha a cor com o hub, que bonito que fica. Eu tinha esquecido da carne, eu comecei a cortar. Só esse detalhe, né? Só esse. Cadê o palitinho? Vamos furar essa aqui também? Não, palitinho já quer. É. Não tem palitinho. Uau, que bonito. Meia hora, então, no forno com o hub. Olha o perfume do cogumelo, né, que vocês infelizmente não estão sentindo. E daí a gente vem, ó. Nossa, você não tá nem fazendo força com essa faca. Tá deslizando. Que beleza. Olha como ficou dentro. Muito Sensacional. bonito. Sensacional. Agora é só fatiar. Marcos, eu fiz uma peça grande dessa e acabou sobrando na geladeira, né? Como é que eu faço? Você pode cortar esses, aliás, cortar frio até facilita. Não à toa. Não nesse momento, né? Que a gente quer fazer o lanche, mas esfriou. Então a gente vem aqui e vai montando. Deixa eu cortar tudo, depois a gente monta. Tô meio atrapalhado aqui, né? Imagina, se sobrar eu faço o quê então, que você tava falando, Balda? Não, é que acontece, geralmente sobra, porque a peça é grande. Você vai colocar na geladeira, ou mesmo no tempo de hoje, tá muito frio. E ela vai perder essa suculência. Você pode fatiar ela fria, que fria ajuda. Quando você vai na máquina de fatiar, o bom é sempre estar gelado. Porque fatia é mais fácil. Depois, uma frigideira não muito quente, você vai na frigideira e só dá uma chapeada. Não muito quente para ela não fritar, só para ela derreter essa gordura. Certo. E daí, ó, com a luva aqui fica mais fácil de a gente cortar e tirar uns... Nossa, como tá bonito. E com esse tempo lento também no forno, a gordura vai saindo, não vai, da carne? Vai saindo e daí o que acontece? A gente não chega a romper esse colágeno. O colágeno, se a gente rompe, ele desfia. E eu não quero desfiar, eu quero manter ainda a estrutura da carne. Você quer fatiar mesmo essa carne. Então a gente coloca aqui. Espetacular, hein? Para um dia como hoje. Para um fim de semana, o fim de semana tá aí, né? E também é uma ideia até pro churrasco que sobra e tudo. Você pode depois finalizar com esse hub, o cupim do churrasco. Ou mesmo fazendo churrasco, né? O Mendes, eu acho que ele é churrasqueiro, porque ele te pergunta, se for usar termômetro, qual que é a temperatura do centro do cupim? Boa pergunta. Boa pergunta. Sabe por quê? Eu nunca usei... Sabia que eu nunca usei termômetro? Não. Nunca. Nunca usei termômetro. Nunca. Em nada que eu fiz assim... Às vezes eu pego o termômetro do forno. Você vai no toque mesmo, né? Eu vou na textura. E depois de um tempo, você começa a ter o olhar, né? Você bate o olho e você já começa a visualizar. Eu vou colocar aqui o vinagrete de pimenta biquinho. Como que você fez? Tomate, cebola, pimenta biquinho. Tá vendo uma proporção aqui, mais ou menos? A gente tem a receita, né, no nosso... Lá no Instagram. Você encontra. Mas a ideia, primeiro, é cortar sempre pequenininho, né? Como a Sandrinha gosta, que senão aqui a Sandrinha não ia vir amarrar meu avental. Nossa, mas esse corte tá lindo, hein, Baldo? Olha, bem eu tô deixando cair na mesmo. tábua mesmo para vocês em casa chorarem. Falar, vou fazer. E se fizer, marca a gente e posta. Posta e marca a gente, né? Isso. E agora o crocante que a gente falou. A nossa cebola sequinha. Não precisa nem fechar pra mim, eu já comeria assim, aberto mesmo. Não é? Uau! A gente tem uma faca de serra? Tá aqui, meu filho. Já estamos em casa, né, Sandrinha? Deixa eu pegar um prato.
Que sanduba. Você acha que esse hub que você usou no cupim, a Roseli te pergunta se ele combinaria com pernil também. Com certeza. Com certeza? Aliás, eu combinaria com muita coisa. Até com frango vai bem. Uau. Fungo é fungo, né? Olha Parabéns. isso. Que lindo. Que bonito. Merece um close. Vamos de close de vou. novo? Olha Ó. isso, gente. É Coisa o close linda, da hein? fome. É que Fala vocês não estão vendo o pessoal sério. atrás da câmera aqui. Todo mundo. Agora, como comer esse sanduíche com classe na televisão, não sabemos, né? Não teremos, Não eu teremos, acho. então Não a gente teremos. já pede desculpa porque, A gente só né, dá uma amassadinha. nós vamos Sanduíche é sempre usar, com a mão, né? faz parte. Dá Eu uma acredito. prensada, né? Assim, né? Pá! Quer que eu prense o seu? Não, tia. Quer que eu prense o seu, viu, do senhor? Não. Com a sua prensada, né, tia? Baldassare. Será? Eu tenho angina, eu posso comer? Pode, tia, pode. A maionese aqui deu uma, né? A maionese deu um. O bom é a maionese. Esse negócio, esse seu sanduíche, ô Baldarã, por favor. Eu gosto da tua sinceridade. Que combinação maravilhosa. Maravilhoso. Você é maravilhoso. Você Você cozinha nota muito. mil. O cupim ele é uma carne, como a gente estava falando, que tem gordura e tudo. Muito e a gente gostoso. sempre trabalha o quê? A gente sempre fala em equilíbrio, né? Na cozinha também. E o vinagrete aí, ele entra com acidez que exatamente corta essa gordura. Assim como a mostarda na maionese. Não, essa maionese com mostarda ficou muito, Muito boa, gostosa. muito Qual que é a gostosa. proporção mesmo? 2 maioneses, dessas industrializadas mesmo. Pra uma de mostarda. Só isso. Eu vou puxar aqui só um Nossa, cupim, muito bom. ó, pra experimentar só ele. Eu quero provar esse hub que você fez, bem a A casquinha. casquinha, Aqui, é. ó, bem a casquinha. Hub. Hub é uma mistura de temperos secos Olha. que ele ensinou. Tá vendo que faz essa casquinha aqui, Você não ó? estava prestando atenção, Ah, eu Thiago? levei maior susto quando você bateu o tal do hub. Eu falei, tá batendo gelo? Achei que era gelo. Eu vi que você bateu o hub com o palito e na hora de bater o hub perdeu ponto. Perdeu. Tá vendo? Isso eu não vi. É. Isso a TV não me mostrou. Deliciosa a carne. Gostosa, né? Essa carne eu posso fazer na panela de pressão? Pode. A gente estava até comentando, teve uma pergunta que era exatamente isso. Inclusive, você dá uma acelerada nesse processo. Aí, depois que tira da pressão, a gente coloca passa o hub, põe o hub e leva para o forno para a gente finalizar só, para a gente ter a textura. Muito bom. E esse sabor. E o fungo, ele fica muito presente. Tudo muito Não, bom. tá uma carne com... Uma carne marcante. Marcante, Não é verdade. com tempero marcante. Acho que essa é a palavra. Muito gostosa. É o Balda, né, gente? @MarcosBalda. @MarcosBalda. Siga, que ele Parabéns, arrasa, Balda. viu? Sempre. Muito, muito bom. Parabéns. Maravilhoso.